Agora é hora de entrevista. Vamos ouvir agora quais são as perspectivas para o agronegócio. Entrevistamos aqui no 360 neste momento o senador Carlos Fávaro. O senador está como parte da equipe de transição no agro e é cotado para ser ministro de Lula na agricultura. Senador, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem? Me ouve? Te ouço bem. Boa tarde a você, a todos que nos assistem pelo CNN 360. Olha, legal. Senador, vamos lá. Eu queria começar pelo tema diálogo. Ontem eu conversei com um outro integrante da equipe de transição, que também ajudou durante a campanha, o deputado Nery Geller, sobre o que seria esse passo inicial de repactuação com o agronegócio. Uma relação que ficou um tanto estressada, né, dos últimos governos petistas para cá. E principalmente na campanha a gente viu as vísceras desse estresse, desse problema muito de perto, né? Eu que estava acompanhando, tive com o senhor algumas vezes também, a gente conversava bastante sobre esse entendimento e o diálogo de alguns interlocutores com o agronegócio, né? Como é que agora, como governo eleito, esses interlocutores, dentre eles o senhor, pretende fazer essa ponte, reconstruir esse diálogo? Primeiro que a eleição é um momento onde as paixões, os anseios, os desejos ficam muito aflorados, né? Mas, passada a eleição, a normalidade começa a se restabelecer, o racional começa a se restabelecer. E nós já vemos hoje, por exemplo, diversas entidades representativas de classe já nos procurando na transição, querendo trazer as suas demandas, as suas divergências quanto às políticas que estão implementadas. Você já vê divergências com política. Por exemplo, a política nacional do biodiesel do atual governo está quebrando o setor do biodiesel. A política de preços dos combustíveis está quebrando o setor de etanol. Então, eles já estão nos procurando, entendendo que há um novo governo. E é normal, e é o diálogo, através do debate simples, sincero, reto, que nós vamos reconquistando o espaço. Agora, é importante dizer, eu não consegui até hoje entender, Tainá, de onde vem essa retórica de tanta aversão ao governo do presidente Lula por parte do agronegócio. Se a gente vê todos os feitos que foram conquistados através do presidente Lula, como o CTN-Bill para regulamentar transgênicos, que trouxe segurança no campo, que trouxe oportunidades, que trouxe investimento com juros de 2,5% ao ano, que trouxe Moder Frota, o Mais Alimento para pequenos produtores, programa de garantia de preço mínimo, programas como o do biodiesel, do etanol, investimento em infraestrutura, repactuação de dívidas da ordem de 85 bilhões, tudo isso fez a revolução do campo, o Brasil sair de 40, 50, 60 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas. Um avanço importante e que vai acontecer uma nova fase dessa prosperidade no governo Lula. Senador, eu entendo que eleição é um outro momento, agora o senhor fala que está sendo procurado, é claro que é importante também para esses grupos, né, dialogar por conta dos interesses, claro, vai precisar conversar com o governo eleito de uma forma ou de outra, mas lá na campanha a gente via muita conversa de bastidor sendo feita, a tentativa de se criar essas pontes, principalmente também pela presença do Geraldo Alckmin, né, que teve em visita ali ao Centro-Oeste. Lula não foi até a região, tampouco fez uma carta. O senhor se lembra que uma carta estava para sair, havia expectativa. Houve uma resistência também do presidente eleito em fazer uma sinalização mais clara naquela época. O senhor acha que não foi um erro naquele momento, que poderia ter sido uma fala mais... Poderia ter havido uma fala mais direta do então candidato Lula a esse setor, para tentar pacificar, chegar um pouco mais pacificado nesse momento? Mas teve, é que as pessoas não queriam ouvir. Ele falou sobre, por exemplo, os temas que mais afligiam, queriam pegar mais. Insegurança jurídica, vão perder o direito à propriedade, vão ser incentivadas invasões. Ele falou isso muito claro, tem lei que protege. Terra produtiva invadida não é passivo de reforma agrária. A Justiça manda fazer a reintegração e o Estado cumpre imediatamente, é assim que vai ser. Então, é que não queriam ouvir. Ele foi muito claro com relação a armas, ele foi muito claro com relação à taxação de exportação, que ele é radicalmente contra, porque perde competitividade, perde empregos, perde oportunidades. Então,
Na realidade, é esse o ponto que eu disse a você. No momento do calor, dos anseios, da euforia eleitoral, as pessoas só entendem o que querem entender. Agora não, agora é o momento do racional. As entidades de classe começam a entender que o resultado da eleição, o Lula é presidente. E ele é um homem aberto ao diálogo, aberto a ouvir e ponderar e buscar soluções. Kenzo Matida, direto de Brasília, está comigo para me ajudar nessa entrevista. Tem pergunta também para o senhor. Vai, Kenzo, boa tarde, bem-vindo. Oi, Tainá, boa tarde para você, boa tarde a todos. Senador, queria muito a repercussão interna aqui desse grupo de transição que está responsável aí por esses diversos temas, como, por exemplo, o tema da agricultura, que é o seu caso, senador. Eu gostaria de saber qual foi a leitura que vocês tiveram hoje diante de toda essa repercussão no mercado depois dessa PEC que foi entregue ontem pelo governo eleito no Congresso Nacional, né? A gente viu essa repercussão que aumentou ainda mais depois da fala do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, quando disse que o dólar ia subir, a bolsa ia cair, o dólar ia subir mesmo e paciência. Faltou. Como é que o senhor avalia isso? Como é que foi essa repercussão interna diante dessa repercussão que o mercado trouxe e diante dessa fala do presidente eleito também? Olha, Kenzo, boa tarde, né? É um prazer falar com você também. Eu acho que assim, a repercussão foi desproporcional. Ele fez uma fala, talvez involuntariada, sem querer agredir o mercado, hipótese alguma. Até porque eu quero aqui trazer alguns outros momentos. Ninguém não teve reação drástica no mercado e era necessário, quando nós aprovamos o orçamento de guerra, que extrapolou em 700 bilhões de reais o orçamento. Mas era um momento de pandemia. Nós estamos vivendo a consequência da pandemia. Por isso, nós aprovamos também uma PEC já no período eleitoral para que nós pudéssemos socorrer com auxílio emergencial a população brasileira que passando dificuldade, passando fome. E, na verdade, o que nós estamos tratando é disso. Ninguém, e o presidente Lula já disse, a semana atrás, a última semana, quando esteve aqui em Brasília, ele disse lá no CCBB, quem quiser assistir, está aí, disponível para todo mundo, disse claramente, ninguém é mais responsável que eu com a questão fiscal. Ninguém, pode ser igual. O governo dele, quando foi presidente, antes nós vimos todo ano o Brasil precisar ir fechar as contas e ir lá de pires na mão no FMI para buscar recursos. Ele pagou as dívidas com o FMI e depois passou a ser até credor do FMI. Criou um superávit fiscal que possibilitou fazer um colchão de recursos para que nós pudéssemos ter estabilidade na inflação. Teve crescimento econômico, o PIB crescia todos os anos. Teve desenvolvimento econômico e social. Portanto, não dá para achar que vamos ter agora um presidente irresponsável. Ele já mostrou como faz e nós confiamos que aí vai acontecer também de novo. Senador, como é que será a relação com o meio ambiente, né? Porque há a intenção, claro, de trazer um agronegócio mais próximo do meio ambiente. O agro e o meio ambiente foram colocados ali num patamar de equilíbrio no discurso do presidente eleito Lula, agora na COP, quando ele cita, faz uma memória, né, do seu legado, fala dos números que eles atingiram do desmatamento e, em contrapartida, os números do agro, do PIB do agro naquela época. Então, ele dá um indicativo de que quer retomar, né, a boa relação entre essas duas pastas, essas duas áreas, né? Como é que o senhor imagina, então, que vai se dar o diálogo com o meio ambiente e os assuntos que são mais caros para vocês, que precisam do aval do outro lado, que são talvez pontos de divergência, né? Como é que vocês pretendem diluir esses pontos que não são pacificados entre uma área e outra? Tá bom, Tainá, de forma muito simples, é mais do que importante, é compatível as duas políticas, a de preservação, a do controle e do respeito ao meio ambiente com a produção de grãos. E é uma determinação do presidente Lula e nós estamos trabalhando no grupo de trabalho do Ministério da Agricultura para que nós possamos ter políticas públicas voltadas ao tripé da sustentabilidade. Nós temos que estar muito atentos a manter a estabilidade financeira do setor, que não consegue ninguém fazer nada se não tiver lucro. Então, e o setor vai bem, obrigado, e pode continuar indo muito bem se a gente tiver políticas públicas voltadas a ajudar o setor a ter resultados.
também a questão ambiental. Nós não podemos dissociar, nós temos grandes ativos e por isso somos os maiores produtores de alimentos do mundo, um dos maiores, porque temos gente vocacionada, terras propícias, máquinas de última geração, tecnologia, sementes de última geração, mas de nada adiantaria isso se nós não tivéssemos clima, se nós não tivéssemos chuva. Imagina se tivesse tudo isso num deserto, não ia produzir. Então, entender que é parte una a produção com o meio ambiente, com a garantia de chuva, com a estabilidade climática. E isso será uma tônica de muita responsabilidade, cumprindo o Código Florestal, que foi feito no governo do Partido dos Trabalhadores. E, por último, o tripé do social, né? O pilar social, que é muito importante. Nós não podemos ter um país recordista na produção de alimentos e ter gente passando fome. O que o agronegócio pode fazer? O que o Ministério da Agricultura pode ter de políticas públicas para ajudar também a combater a fome nesse país? Tenha certeza que esse tripé sustentável será o norte da agricultura no Brasil a partir de 1º de janeiro. Thaís Arbex, que está em Brasília, tem uma pergunta também. Thaís. Boa tarde, senador. Senador, o senhor foi o autor da proposta discutida durante esse ano todo, que chegou a ser apelidada de PEC Kamikaze pelo ministro Paulo Guedes. Essa PEC que, no fim das contas, abriu espaço no orçamento para uma série de ações sociais, entre elas o aumento dos R$600. O que a gente está tendo desde ontem é uma discussão que já está agora no Congresso. Eu fiquei com a impressão que a proposta feita pelo governo eleito é uma proposta passível de enxugamento pelo Congresso, passível de ser modulada pelo Congresso. O senhor estava ontem nessa reunião com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Quero saber como que o Congresso vai trabalhar, qual que vai ser o papel do Congresso. E mais, vou ser bem objetiva, senador, o Congresso vai diminuir o tempo desse furo, vai estabelecer um ano apenas, 2023, o Congresso vai diminuir o valor desse furo, vai diminuir para mais perto de 100 bilhões? Essas são as minhas questões. Olá, Thaís, é uma honra falar com você também. Bom, primeiro deixar muito claro, hoje no Brasil criou uma onda aí de tratar assuntos tão sérios, né, como uma emenda à Constituição, com termos pejorativos, né? Quando propus a PEC dos combustíveis, lá em fevereiro deste ano, era em função do agravamento da crise com a guerra da Rússia com a Ucrânia no preço dos combustíveis e, consequentemente, no custo de vida das pessoas, da inflação galopante que estava atingindo as pessoas que mais passam dificuldades. E o ministro Paulo Guedes tratou logo de colocar um apelido pejorativo nela. Passado o tempo, não tomou nenhuma outra providência, perdeu o tempo constitucional, que era antes das eleições, aí viu que aquela era a melhor solução, que nós precisávamos mesmos chegar a tão carente população brasileira que estava passando dificuldade. E aí o Congresso não faltou à sua responsabilidade. Foi lá, aprovou, excepcionalmente, inclusive em período eleitoral, e garantiu essa transição com recursos para a população mais carente. E agora eu vejo o mesmo ambiente. O Congresso não vai faltar à sua responsabilidade, até porque governos e oposição, os dois lados tinham compromissos com a continuidade desse programa. A crise não acabou. As pessoas estão com dificuldade, as pessoas estão passando fome. É uma questão de responsabilidade. E o presidente Lula, o presidente Alckmin, deixaram muito claro, eles não querem tomar medidas arbitrárias por conta só do governo, procurar o judiciário. Não, esse papel tem que ser junto com o Congresso. Eles levaram lá uma simples minuta de projeto de emenda à Constituição, um anteprojeto, e deu total liberdade, como tem que ser, para que o parlamento venha debater os números, o que é necessário. A PEC não trata especificamente aonde vai gastar o recurso, porque isso vai caber lá na LOA que vem a seguir, e depois o prazo de vigência, eles deixarem aberto, porque cabe ao Congresso debater e achar a melhor solução. Eu quero crer, e aqui é a minha opinião pessoal, que não dá para a gente ficar todo ano ter que vir discutir, porque a crise está aí. Nós estamos saindo da crise, nós temos que fazer o Brasil voltar a crescer. Esses recursos não são, os programas emergenciais vão ser voltados ao consumo, que as pessoas vão consumir e o Brasil vai crescer, e tem uma parte disso que vai ser para investimento, mas tem uma trava lá, um limite
para que nós não possamos dar um cheque em branco para o governo, com controle, e depois ter que voltar a discutir lá no ano que vem, depois no outro ano de novo, uma superávit acima do teto. Eu acho que nós podíamos debater, e vamos fazer isso com as duas casas, escolher um prazo de vigência, também não dá para deixar indeterminado, eu acho, na minha avaliação, mas que a gente possa ter segurança para trabalhar e fazer o Brasil de novo voltar a crescer e as pessoas voltarem a ter prosperidade. Senador, antes de agradecer e me despedir, eu não posso deixar de perguntar, o senhor é cotado para ser o ministro da Agricultura. Existem outros nomes junto com o senhor na transição, mas o senhor é um grande cotado. Muitos dizem até que as conversas estão avançadas. Se o senhor for convidado, o senhor vai aceitar esse convite? Olha, Tainá, a questão dos ministérios é um mistério, como disse o próprio presidente Alckmin, né? Há muita especulação, mas em nenhuma pasta eu vi qualquer tipo de vazamento. Se teve, ainda é muito sigiloso e muito parte técnica. Então, não adianta a gente fazer especulação antes da hora. Nós vamos contribuir, ajudar na transição, vamos fazer parte do governo, cumprindo a missão que foi estabelecida para o nosso grupo político. Tá certo. Se o senhor for convidado, então volte, tá? Em primeira mão, para dar notícia para a gente. Será uma honra. Obrigada pela entrevista, senador Carlos Fávaro. Bom trabalho na transição. Obrigado a vocês.